Olá, esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Aqui nós falaremos sobre profecias bíblicas, escatologia, arqueologia, notícias referentes ao fim dos tempos e muitas outras coisas. Eu te convido a conhecer o passado para entendermos o momento presente e nos prepararmos para tudo que há de vir. Venha comigo pelas páginas da Bíblia. Bem, esse vídeo será um pouco diferente dos demais vídeos que nós lançamos, onde tivemos o foco basicamente na escatologia ou na teologia e alguns outros assuntos de interesse mais correlatos à escatologia ou teologia. Esse vídeo nós iremos abordar ou fazer uma abordagem diferenciada, onde iremos lançar mão de outras teorias ou de outras ciências, como no caso da administração. Enquanto acadêmico da administração, nós tivemos acesso a informações em sala de aula no que diz respeito à economia, mercado de capitais, mercado futuro, relações internacionais, psicologia, marketing e tudo aquilo, ou toda a instrumentalização que um administrador ou alguém que está dia a dia com o mercado, observando como o mercado funciona, como o mercado sobe, como o mercado desce, porque o mercado age de uma determinada forma em um local e outro em outro local, onde isso é interrelacionado com a cultura e com valores ou macrovalores, como por exemplo, grandezas de interesses mundiais. Então nós intervimos ou interferimos ou somos interferidos pela ONU, somos interferidos ou somos acionados pelas a Organização Mundial da Saúde e outros grupos mais que diz respeito ao controle ou à gestão ou administração mundial. Por exemplo, o Banco de Pagamentos. O Banco de Pagamentos da ONU é o banco central de todos os bancos centrais de todos os países, 163 países que estão ligados à ONU. Então, o Banco Central de cada país só toma uma posição se somente se essa posição do Banco Central de um país como o Brasil estiver em sintonia com o Banco de Pagamentos, que é o Banco Central da ONU, que controla e coordena todos os bancos centrais. Então, por aí você já vê que esse banco e a ONU controla tudo o que acontece em todos os países. E quem for mais influente na ONU é também mais influente em todos os países. Isso vai nos dar uma visão de o que está acontecendo. E para isso vamos lançar mão da geopolítica e da geoeconomia. Mas antes, eu queria que você observasse dois vídeos que nós fizemos e que vamos lançar e colocar aí logo após a minha fala. Um diz respeito a situações harmônicas, onde o contexto, baseado em um marketing proposital, onde nós construímos, vamos trazer para você um sentimento harmônico. O outro é uma sucessão de filmes ou pedaços de filmes, de fotos, com uma música que dá um embasamento a esse filme ou esses fragmentos de filmes que eu cortei e juntei, no que diz respeito a guerras. Então, enquanto um vídeo vai te levar a um ambiente ou um local de paz, o outro vai te levar a um ambiente ou um local de confusão. Isso não é para trazer confusão e nem para trazer paz para você, porque a paz você deve ter com você mesmo, na sua relação com Deus ou naquilo que você acredita. Mas para entendermos como os mecanismos da administração, do marketing, da economia são utilizados para interferir no nosso comportamento. Porque, para mim, a questão da pandemia não é em primeira instância uma questão de saúde, é em primeira instância uma questão de comportamento, aferição do comportamento das pessoas no globo, no mundo, em função de uma diretiva da ONU. Ou seja, baseado em uma pandemia, a ONU dando uma diretiva, essa diretiva é seguida por todas as nações. Se for seguida por todas as nações, então a ONU está preparada para intervir em todo o mundo, independente daquilo que ela está propondo, seja verdade ou não. Em um momento nós vimos a ONU dizer que a pandemia ou alguns protocolos que eram tratados ou se tratava na pandemia não era eficaz. Em um outro momento a ONU já disse que esses protocolos eram eficazes e que ela inclusive pede desculpas, mas
durante todo o processo, ela interviu quanto que eu e você deveríamos ou não fazer. Então, isso é uma questão de análise comportamental, uma análise antropológica por aqueles que governam o mundo a partir da ONU, do que uma pandemia propriamente dita. Então nós temos como é que a humanidade se comporta em função de uma pandemia, como é que a humanidade se comporta em função de uma guerra, como é que a humanidade se comporta em função de economia, a economia caindo, bolsas caindo, como é que a humanidade se comporta. A partir do momento que eles tiverem controle sobre essas variáveis, ele vai ter controle sobre a minha e a sua vida. Daí então eles podem fazer ou arquitetar o plano que eles quiserem para ser implantado, porque eles já sabem qual é a resposta da humanidade em função desses laboratórios que eles já propuseram, executaram, onde cada um de nós, da base da pirâmide, fomos cobaia. Da pirâmide, só quem não participou desse laboratório é a parte de cima da pirâmide, mas todas as demais áreas da pirâmide ou etapas da pirâmide ou estruturas da pirâmide participaram dela em maior ou menor grau. E a base da pirâmide, que são 95, 90% da população mundial, participou de todos os processos de controle dessa pirâmide. Para você entender um pouco mais sobre essa pirâmide que estou falando, dê uma olhada na pirâmide de Maslow. Maslow, né? É um acadêmico, é escritor, tem vários livros e ele trabalha com essa teoria da pirâmide de Maslow, né? Onde você tem a base da pirâmide como algo necessário para a sobrevivência da humanidade, como por exemplo o ar que eu respiro, a comida que eu como, a água que eu bebo. Então, se a comunidade tiver ar para respirar, comida para comer e água para beber, ela tem o suficiente para subsistir e ser subserviente a toda e qualquer diretiva que passe de um centro de controle, a saber, a ONU. Então te peço, te convido a nós assistirmos esses dois vídeos, são vídeos pequenos, mas como eu estou fazendo dele um laboratório para você saber como é que funciona isso, os dois têm a mesma quantidade de tempo, mas os dois também têm o mesmo propósito. Um te levar a um ambiente de paz e o outro te levar a um ambiente onde o exterior domina sobre o seu interior. Vamos lá.
tudo o que acontece a nível global ou que tenha repercussão mundial, mesmo que aconteça em uma determinada localidade, em um ponto específico do planeta, ele deve ser visto ou estudado de forma completa, vendo suas repercussões, vendo quais são as ciências que pode indicar, que pode apontar uma direção sobre o que efetivamente está acontecendo. Como, por exemplo, nós podemos estudar sobre tudo isso que está acontecendo, quer seja a pandemia, quer seja a questão da guerra, através de duas vertentes do raciocínio humano, através de duas vertentes da ciência, daquilo que nos dá compreensão, que são a geopolítica e a geoeconomia. A geopolítica, ela diz respeito a tudo, absolutamente tudo que uma nação define como estratégia para salvaguardar o seu território, a sua soberania nacional. Enquanto que a geoeconomia, ela diz a mesma coisa só dentro do mercado mundial. Enquanto a geopolítica trabalha com questões de geografia, com somar terras, somar locais, somar países, como no caso da Rússia, que está querendo dominar a Ucrânia, ou muitas outras possibilidades no sentido territorial, de aumento do seu espaço geográfico, mesmo que seja um local distante, mesmo que seja cruzando o oceano, isso tem a ver com geopolítica. Já a geoeconomia, ela observa toda a questão econômica, como é que o mercado flutua, como é que ele se comporta em uma determinada região do mundo e principalmente como é que ele pode influenciar essa região do mundo para fins próprios. Aí a gente começa a entender, por exemplo, a questão dos grupos econômicos. A geoeconomia, ela nos dá essa percepção por que os grupos econômicos são formados. Então, existem grupos econômicos, ou seja, os grupos econômicos são formados por uma quantidade X de países, como é o caso da ALCA, da NAFTA, como é o caso do Mercosul, como é o caso da União Europeia e muitos outros grupos econômicos que reúnem mercados independentes do país para concorrerem em um mercado mundial com todas as nações em função de ter seus ganhos ou seus recursos na balança comercial ou seus recursos sendo bem visto, bem quisto e influenciando inclusive nações que não fazem parte do seu grupo a estarem submissas às suas leis e diretrizes. Eu tenho, por exemplo, a questão dos mercados econômicos ou das bolsas de valores de Nova York, de Londres, de Frankfurt, Madrid, São Paulo, Xangai e Tóquio, que elas, em seus mercados territoriais, elas influenciam todo mundo em função da bolsa de valores ter aumentado ou ter caído. Isso nos dá uma percepção da integração entre os mercados e como as nações estão próximas e transacionando de forma muitas vezes até arriscada através da geoeconomia. E interessante que a geoeconomia pode influenciar um país, uma nação, a ser dependente de uma outra nação, mesmo elas não sendo estando geopoliticamente juntas. Nós temos, por exemplo, também na questão da geoeconomia, a questão das marcas, onde a marca ela leva para uma outra nação todo o poder de negociação, todo o poder de capital, injetando capital novo naquela nação e dessa forma fazendo a mudança de comportamento, a mudança de opinião, fazendo a implementação de novos produtos e serviços e mudando a consciência das pessoas naquela nação. Por exemplo, a questão do McDonald's. O McDonald's, quem imaginaria um dia, na Guerra Fria, na década de 70, que uma lanchonete americana, no caso do McDonald's, iria estar em plena Praça Vermelha na Rússia vendendo seu sanduíche. Isso não caberia naquele momento, mas hoje se tem esse mercado na Rússia, em função até
da guerra entre Rússia e Ucrânia, teve a retirada do McDonald's de todas as praças na Rússia, influenciando aquele mercado. Então a gente começa a ver que a questão da geopolítica e a geoeconomia, elas definem todo o comportamento de poder mundial. Quem detém a geopolítica e quem detém a geoeconomia, ou quem tem poder político geográfico, quem tem poder econômico mundial, eles começam então a definir políticas, governos de uma nação que eles não têm às vezes nem muita relação, somente por se tratar de geopolítica e geoeconomia. Nós temos, em função disso, superpotências que são alimentadas todos os dias para que, em retaguarda, possa dar segurança à intervenção através da geoeconomia de uma economia de um determinado país em outro. Por isso a corrida armamentista, por isso os países se fortalecem belicamente, para que, sendo uma superpotência, um país ou uma praça de mercado onde eles desejam ser inseridos ou se inserir, eles também tenham a retaguarda de potência nuclear, bélica, para que, caso haja alguma discórdia, né, ou tomada, ou querendo influenciar uma nação, essa nação possa se defender, não apenas economicamente, a nível de mercado, mas também a nível de forças armadas. Isso é muito prático, isso é muito visto hoje em dia, né? E por isso você vê os grandes potenciais bélicos. Os grandes potenciais bélicos, eles são a retaguarda, né? Eles são o ponto de apoio para a investida de uma nação, através da geopolítica e através da geoeconomia, possa produzir dominação. Durante muito tempo, os Estados Unidos foi detentor da escalada espacial, apenas porque ele chegou na Lua e colocou uma bandeira. Por que, se a Lua não é dele? E por que, depois desses feitos, nunca mais alguém voltou lá? Então, essa definição de bandeira, quer seja bandeira física, como os Estados Unidos que colocou na Lua, ou coisa desse tipo, quer seja uma bandeira física, as bandeiras sociais, as bandeiras que não são físicas, né, como o caso da política, da economia, das questões sociais, da soberania nacional, também são utilizadas para demarcar territórios. Isso acontece todos os dias. Por exemplo, nós temos, através da questão de força militar global, né, existe um ranking, por exemplo, que nós buscamos em uma fonte, que é a Global Firepower, né, o potencial de fogo global ou força militar global, onde nós temos um ranking onde ali se tem mensurado o poder militar de todas as nações. Então nós vemos nessa fonte a questão do ranking, que os Estados Unidos estão em primeiro lugar em força militar global, a Rússia em segundo, a China em terceira, a Índia em quarto, o Japão em quinto, a Coreia do Sul em sexto, em sétimo a França, em oitavo o Reino Unido, Paquistão em nono e o Brasil em décimo. Porque à medida que você sabe que uma pessoa, ou que alguém, ou que uma nação está fortemente armada, aproximar-se ou não dessa nação, dessa pessoa, vai depender de cautela. Ou seja, o nível de cautela está para o potencial de força militar ou de armas que uma pessoa ou nação tem. À medida que eu tenho um grande potencial bélico, então toda e qualquer nação, ao se aproximar de mim, vai pensar duas vezes, porque não é apenas uma questão de geopolítica ou geoeconomia, mas sim uma questão de qualquer passo em falso ou qualquer discurso com palavras que não sejam bem colocadas, pode gerar uma crise
E em cima dessa crise pode vir uma guerra ou qualquer outra coisa desse tipo. E interessante que na questão do potencial bélico a gente pode ver algo bem interessante, é a questão de como as guerras acontecem ao longo da história. Ao longo da história, as principais guerras, ou as guerras de grande vulto, como a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, eles acontecem basicamente no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, não temos guerras de grande vulto ou com grandes armamentos. Não existe, ou pelo menos não como a Primeira Guerra ou como a Segunda. Os países do hemisfério sul, eles participaram da Primeira e da Segunda Guerras, mas de forma participativa, não que acontecesse no hemisfério sul. Eles tiveram que se deslocar, no caso do Brasil mesmo, foi até o Canal de Suez para entrar na Segunda Guerra. Então não foi aqui, foi no hemisfério norte. Então nós temos uma zona de domínio, que é o hemisfério norte, que tem um grande potencial de guerra, e temos o hemisfério sul, que é uma zona de retaguarda, onde existe pouco potencial de guerra. Então as coisas são definidas basicamente dessa forma. Se a gente imaginar o globo terrestre, né, e pensarmos na linha do Equador, nós vamos ver que acima da linha do Equador nós temos como zona 1 as zonas mais ativas, né, ou as zonas de grande poder. Nós temos a zona norte-americana, ou europeu, ou asiática, Oriente Médio. Já a zona de menos ativa, que estão abaixo da linha do Equador, nós temos a sul-africana, africana, sul-americana e australiana. Essas duas zonas definem, por exemplo, qual é a zona de domínio e qual é a zona de retaguarda. Em cima disso, eu preciso entender também a ciência dos ventos. Então eu tenho a geopolítica e a geoeconomia, que são duas variáveis que me fazem entender um pouco de como funciona a dominação, ou através da expansão geográfica dos países, ou através da expansão econômica dos países. Eu tenho a questão bélica, a questão das guerras, que nós podemos dividir entre hemisfério norte e hemisfério sul, tendo que o hemisfério norte é onde acontecem as principais guerras, e o hemisfério sul, o hemisfério de retaguarda, onde apenas há participação, mas não são o ponto principal da guerra. Mas além disso aí, é interessante também que nós entendamos por que isso acontece. Ou seja, por que as guerras acontecem basicamente no hemisfério norte e não no hemisfério sul? E se eu pensar na questão do globo terrestre e da linha do Equador, eu começo a perceber que uma outra variável, ou duas outras variáveis, elas também interferem nesse processo, que são a ciência dos ventos e das correntes marítimas. Então eu tenho a linha do Equador dividindo o planeta Terra em duas partes, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul, onde eu tenho também o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E nesses trópicos e nas calotas polares, a Ártica no hemisfério norte e a Antártica no hemisfério sul, dividido pela linha do Equador, eu tenho um comportamento diferenciado dos ventos e dos mares nessas duas regiões. É como se fosse duas áreas bem distintas. Então o ar frio que sai dos polos, eles passam pelas zonas intermediárias, que nós chamamos de zona dos trópicos, né, entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, e entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, passa por ali, vem refrigerando desde o Polo Ártico, desde o Polo Antártico, encaminhando para o centro, onde fica a linha do Equador. Na linha do Equador, ela faz a volta e retorna, porque nesse ponto, tanto o ar quanto a água já estão aquecidas, elas fazem o retorno e voltam aos extremos da Terra, ou seja, ao norte da Terra e ao sul da Terra, ao Polo Ártico. Esse fluxo de ar e de água faz com que todo o planeta fique temperado. Por esse motivo é que, se a temperatura aumentar ou diminuir em uma determinada região,
todo o planeta sofre com isso. Se houver degelo em massa das duas calotas, consequentemente, não só o nível do mar aumenta, mas como essa equalização de temperatura passa a ser diferenciada, alterando toda a temperatura do planeta. Então, o que eu posso entender, o que eu posso perceber é como esses elementos, eles diferenciam ou eles interferem na minha compreensão do que está acontecendo no mundo, em qualquer época da questão humana ou da vivência humana no planeta. Em qualquer época da vivência humana no planeta, esses elementos, em maior ou menor grau, em maior ou menor conceito, interferiram durante todo o processo, ou seja, de dominação. Por mais deteriorada que esteja o planeta, por mais deteriorada que esteja a Terra, a sua restauração também vai acontecer. Até porque no milênio o Senhor Jesus fará isso. Basta ver o que aconteceu em Veneza, nos canais de Veneza, em 6 meses de pandemia, onde houve restrição de acesso aos canais, onde houve restrição de turismo aos canais e, consequentemente, em 6 meses, as águas dos canais de Veneza, que são barrentas e poluídas, estavam transparentes, límpidas. Isso vai acontecer. Os dispositivos já foram construídos, criados na Terra, no próprio planeta, quando o Senhor fez o planeta Terra. E um deles está nessa cortina de vento natural, nessa cortina de separação natural que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Imagine quando você entra em uma loja de confecção, de tecido, de moda, enfim, que você encontra um aparelho em cima da porta de entrada e a porta ficando aberta, mas há um jato de ar muito forte, separando o ar frio do lado de dentro do ar quente do lado de fora. A mesma função. Essa função da porta, dessa rajada de vento, é para separar o ar de dentro do ar de fora. Então, esse duto de ar que fica em cima da porta de uma loja, de um comerciante, tem a mesma função da linha do Equador, separando o hemisfério norte e o hemisfério sul, fazendo que os ventos e as águas do hemisfério norte não cruzem para o hemisfério sul, salvaguardando tudo. Então, a restauração do planeta também vai ser viável e vai ser fácil em função de, no milênio, muitas coisas que hoje existem e são feitas contra o planeta vão ser suspensas, não vão mais existir. A única coisa que a Rússia realmente quer é que a Ucrânia volte a fazer parte das suas repúblicas. A Rússia quer viver novamente o status que a União Soviética tinha por ser o maior país do mundo com o maior número de repúblicas. É isso que ela quer. E para isso ela não pode de forma nenhuma destruir o planeta através de uma guerra nuclear. Isso não faz sentido nenhum. Por outro lado, o amor que esses países da linha equatorial para cima, da linha do Equador para cima, tem com o Brasil, com a África, com a Austrália, não representa a realidade. O que nós somos mesmo, é apenas nada mais do que uma zona de retaguarda. Só isso, mais nada. E para que essa zona de retaguarda venha a existir de fato, é necessário que seja preservada, mas como a estratégia de mudança ainda não foi estabelecida, então não pode haver guerra, porque irá destruir toda a estrutura de nação, de poder, de geopolítica, de geoeconomia, de controle sobre as massas que se tem hoje no mundo através da ONU e dos seus representantes nas suas áreas de saúde, mercado, banco e outras coisas.
por fim, a nível mundial e local, direita e esquerda não existe, é apenas uma grande ilusão. É como as rédeas de uma carruagem. Em alguns momentos precisa puxar para a direita, em outros momentos precisa puxar para a esquerda, para que ela siga para um propósito final. E esse propósito é igual e comum, com benefícios tanto para a esquerda quanto para a direita, pois todos eles serão beneficiados. De maneira que eu preciso entender o que realmente está acontecendo, para que eu não seja massa de manobra e nem me encontre dentro dessa carruagem, onde alguém, por seu livre-arbítrio, ou seus devaneios e loucuras, me conduza para a esquerda ou para a direita, quando na verdade nem na carruagem eu preciso estar. Bem, assim terminamos mais esse vídeo. Espero que Deus complete no seu coração o produto final dessa mensagem. Espero vê-los no próximo vídeo, onde falaremos sobre a cruz de Cristo e a sua morte, sacrifício do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima.